No terceiro programa da semana 8, onde nós estamos aprendendo funções, nós temos o seguinte problema. Faça uma função que receba um vetor de números reais, não é inteiro agora, mas é um vetor, não é uma matriz, e retorne 3 informações em diferentes variáveis de retorno. Então, na verdade, a gente vai ver agora um exemplo de função que tem mais de um retorno. Então, o que é para fazer? Então, as 3 informações que devem ser retornadas são as seguintes. Soma dos valores do vetor, a média dos valores do vetor e o maior valor do vetor. Então, vamos lá. Nós precisamos, então, para fazer uma função, usar o def. Logo aqui o nome da função, ele não falou o nome específico. Eu vou chamar assim, calcula valores ou calcula vetor. Ele faz um cálculo em cima dos elementos do vetor, ele vai receber aqui uma variável, eu vou chamar de vet, que é o vetor, e o que é para fazer aqui dentro? Então esse vet, primeiro ponto é o seguinte, eu posso usar as funções sum? Posso. Então soma vai ser igual ao sum passando o vetor. Pronto, já soma todo mundo do vetor. Aí, a média, o que é a média? É igual a soma dividido pelo número de elementos do vetor, que é o len do vet. Então, 2 problemas aqui nós já resolvemos. Soma e média nós já temos. Agora, o maior é que é um pouco... O maior também dá, né? A gente também já sabe. Então, maior é igual ao max de vet. E aí, será que só isso já resolveu? Na verdade, faltou então fazer o return. Ele tem que retornar nessa ordem, ó, soma dos valores, média e maior. Soma, média e maior. É isso que eu vou fazer. Soma, média, maior. Sempre com os elementos separados por vírgula aqui. Ok, eu já tenho a função. É tão simples quanto isso. Agora eu preciso usá-la. Eu vou usá-la nesse próprio programa. Eu vou fazer a parte do programa principal aqui embaixo. Aqui mesmo onde o cursor está. Então aqui eu tenho que declarar um vetor, vou chamar de V, vou chamar de V maiúsculo. Então esse vetor ele vai ser o que eu quiser aqui, né? Então posso colocar, por exemplo, isso aqui. Vou colocar algum outro valor para ele tem que pegar o maior e tal, então deixa eu não colocar o maior como sendo útil. Então aqui eu já tenho um vetor, qual que eu preciso fazer? Eu preciso agora de 3 variáveis que quando eu chamar esse vetor, elas vão receber os 3 valores de volta, porque essa função necessariamente retorna 3 valores. Então eu vou precisar dessas 3 variáveis, eu vou chamar de S para soma, de média, ME para média e MA para maior. Então, tá vendo? Os 3 elementos separados por vírgula, assim como aconteceu no return, eles vão receber a chamada do calcula vetor, passando como parâmetro o vetor que nós temos aqui, é o V. Então aí ele para aqui essa execução, vai lá em cima, passa o vetor V para lá, que vai chamar aqui em cima ele é outra coisa, ele chama vet, então ele não pode ser usado aqui embaixo, eu não vou mandar imprimir vet agora. O que eu vou fazer é em cima do V, porque ele é que tem o escopo global e ele que vai funcionar aqui embaixo. Se eu precisar imprimir esse vetor, mas eu não preciso, eu vou imprimir apenas o S, o ME e o MA, eu não posso imprimir soma. Se eu der um print aqui para imprimir soma, ele vai falar que a variável soma não existe, porque o escopo dessa variável é apenas no programa principal e não na função. Isso é o conceito, tá? Isso aqui não é um truque nem nada, é o conceito mesmo. Então, print é um print formatado, onde eu quero imprimir soma, 2 pontos, aí vem uma quebra de linha, aí aqui eu vou imprimir qual variável? Eu vou tentar imprimir o soma lá de cima, tá? A gente vai ver que não vai dar certo, era para imprimir o S. Então aqui eu tenho também média, 2 pontos, e aí vem aqui
a variável, vou chamar o certo ME, e aí a quebra de linha para maior. 2 pontos, e aí vem a variável MA, tá? Mas agora, por causa do soma, ele vai me dar um erro. Então, tá vendo? Olha, nome soma não está definido. Não posso usar soma. O contexto dele é apenas local a função. Quando ele vem aqui, ó, faz a chamada calcula vetor, ele para o que ele está fazendo aqui, vai lá, faz a função. Quando ela retorna, tudo que é variável aqui em cima é finalizada, sai da memória, ele apaga da memória, ele exclui a função, ele finaliza qualquer coisa que foi feita dentro dela. No entanto, aquilo que é retornado vai para cá. Então é assim que a gente troca valores entre funções diferentes dentro do programa. Não é usando variáveis que são globais que podem ser usadas lá dentro. Pode ter utilidade isso pode ser feito, mas a gente não vai fazer. Nós não vamos evitar sempre isso. Ou seja, aqui dentro eu poderia fazer assim, ó. Poderia fazer uma variável que está aqui embaixo, o v, poderia usar o v aqui no lugar do vet. Poderia? Poderia. Mas aí, se alguma outra função chamar passando o vet, não vai adiantar nada. Eu estou ignorando o meu input, sabe? Então, não faz sentido a gente usar funções desse jeito. São raras situações onde os programadores querem e a solução é boa de usar variáveis globais. Não é muito comum. Vamos lá, então. Agora a gente vai trocar para imprimir aqui o S, tá? Não, o S existe aqui no contexto do programa principal, o ME que está imprimindo aqui existe e o MA existe. Então vamos ver se esses valores chegaram aqui para a gente como resultado do cálculo vetor, se eles chegaram corretamente. Vamos rodar. Então veja que o vetor já existe, eu poderia aqui ter um input desse vetor, mas não é o caso. Eu estou só testando essa função. O problema realmente que eu tinha era de fazer a função calcula vetor. Ele está demorando um pouquinho, mas está aqui. Soma 165, então quando somando isso aqui tudo, aí média 27,5, maior é o 50. Então, em geral, tudo foi encontrado lá dentro, foi retornado, aqui foi resgatado na chamada da função. Então, de novo, aqui eu tenho a função definida. Aqui eu tenho a chamada da função. Para eu definir, eu considero aqui na entrada um nome de variável que quando for chamado, os valores daqui, ó, do parâmetro da chamada são copiados lá para cima. Então o vet pega uma cópia do v. E aí ele é usado aqui dentro, olha, para os cálculos necessários e depois vai acontecer um retorno do que é necessário, que nesse caso são 3 variáveis. E elas são pegadas, esses valores são tomados aqui de volta, aqui embaixo. Porque já que eles foram retornados, olha, o return é retorne, é isso que ele significa. Então ele retorna essas variáveis que são copiados, estão os valores delas daqui, aqui para baixo. Então o contexto da variável soma não vai existir mais aqui. No entanto, ele foi copiado para S. E isso resolve toda a vida. Então eu posso agora imprimir, fazer o que eu quiser com o resultado que foi calculado lá em cima na função. E claro, eu posso usar mais vezes, reusar. Não vou ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V em trecho de código mais. Eu vou fazer uma função que faz algo e toda hora que eu precisar eu chamo ela, passando os parâmetros que forem necessários. Inclusive até agora a gente não ilustrou entrada de mais de um argumento, mas é só colocar aqui, ó, se fosse necessário mais argumentos. A gente ainda vai ver exemplos desse tipo. Então é isso.